Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, sexta semana do Tempo Comum. A cor litúrgica será a verde. Se fosse... mas essa quinta-feira é um dia importante. Nós lembramos de São Francisco e Santa Jacinta Marto, dos três pastorzinhos que viram a aparição de Nossa Senhora de Fátima juntamente com a irmã Lúcia. O ano passado, então eu já vou começar com um pitaco, com a minha reflexão do dia. Se não me engano, nesse dia 20 termina o grande Super Rosário que foi promovido o ano passado, no dia 20 de fevereiro de 2019, para se rezar um terço dedicado a esses dois santos para que houvesse a paz no mundo. Tá? O Mater Fátima, um perfil, né? Não sei se é um projeto, sei que teve a parceria, teve o apoio e a participação, acho que agora ficou melhor, a participação de vários fiéis, de vários santuários importantes espalhados pelo planeta, desde santuários da Polônia, da Divina Misericórdia, até, se não me engano, o próprio santuário de Nossa Senhora de Fátima. Aqui no Brasil, a adesão ao projeto Mater Fátima não teve uma repercussão muito grande, mas se você fez individualmente ou em coletivo aí na sua paróquia, terminou hoje, tá? Termina hoje. De qualquer forma, não custa rezar mais um terço, mais um ano, né? Pedindo isso. Vamos para as leituras, então, do dia, tá certo? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde segunda-feira estamos fazendo as leituras da carta de São Tiago, que são exortações práticas de como ser um perfeito cristão seguidor de Jesus Cristo. Então hoje é Tiago 2, versículos de 1 a 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós, e não vos tornaste juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Aqui é a lei de Deus, né? A lei dos mandamentos do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouço os humildes se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação. João capítulo 6, versículo 63. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, e em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias.
Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Bem, para esta quinta-feira que termina a liturgia da palavra, estamos nos achegando, ao período de carnaval e vai ter aquelas dois tipos de pessoa. Talvez um terceiro tipo, mas enfim. Tem aqueles que amam o carnaval, esperam mais do que o próprio Natal, para desfilar, brincar, participar, etc. do carnaval. Tá. Outras pessoas esperam o carnaval para se refugiar em algum lugar. Com a família, vai para a praia, até ouve um bloquinho ou outro, mas está lá de boas, tomando uma cervejinha, Esse é o terceiro tipo. Esse é o segundo tipo, desculpa. O terceiro tipo, que eu espero que seja o que você está me ouvindo, meu caro irmão, cara irmã, somos os atuais convertidos mesmo, que até chegamos a pular um carnavalzinho, curtimos um carnaval aí de boas em casa, na preguicinha, mas esse ano, de novo, a gente quer fazer algo diferente, agradar a Deus, ou fazer adoração, participar de pregações, participar do carnaval católico, que eu já falei que vai ter aqui em Curitiba, vai ter lá em algumas outras arquidioceses, mas também lá em Cachoeira Paulista, um mega acampamento, venham louvar. Talvez tenha aí na sua paróquia, ótimo, perfeito, super recomendo. Vamos supor que você precise de exercícios espirituais quaresmais, já falei e vou repetir. Tem o Retiro Popular, que é uma publicação em parceria com a Canção Nova, que é só adquirida neste período. Passou quaresma, não tem mais Retiro Popular, gente. Então, adquira nas lojas Canção Nova físicas ou pelo site deles. Quem elaborou é Dom Taveira, o bispo e agora? É lá da região norte, da região amazônica. Mas, enfim, ele foi bispo de Tocantins e agora não é mais. Ele foi transferido lá para a região amazônica, não me recordo o estado. Mas é Dom Taveira, é Dom Alberto Taveira, elaborou o Retiro Popular. Ano passado não teve, por algum motivo, acho que ele não estava bem, não deu tempo de elaborar. Mas esse ano, 2020, tem. Caso não dê tempo, você já conhece o Retiro Popular, não está muito afim de adquirir, tem a opção de acompanhar o perfil do Facebook do bispo Dom Henrique Soares, pelo Facebook, tá? Ele tem o site, mas os exercícios quaresmais ele sempre publica pela página do Face. Então procure lá, Dom Henrique Soares, um excelente de um bispo. Foi citado pelo padre Eduardo Souza Lara, pelo padre Roger Luiz, muito bacana, vale muito a pena. Esse ano eu não sei quais são os exercícios que ele vai estar propondo, mas vai valer a pena, tá? Todo dia ele lança lá o desafio, uma leitura, uma reflexão e uma ação. Que esse é o objetivo da quaresma também. Campanha da Fraternidade, tá? A campanha da Fraternidade também é válido, vale como exercício espiritual já no sentido da ação. Não diz que não tem a meditação, lógico que tem. Esse ano, a campanha da Fraternidade 2020 tem o tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. No versículo Lucas 10, versículos 33 a 34. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. 5 de abril de 2020 vai ser a coleta nacional da solidariedade, que cai no domingo de Ramos, como sempre. Teve polêmicas aí uns anos atrás? Teve sim. Mas a Igreja Católica aqui do Brasil, a CNBB, promove sempre a campanha da fraternidade. E ele é um exercício, sim, espiritual, só que levado à prática. Já tem décadas isso. Merece críticas, de repente? Sim, merece. Mas lembre-se que ser igreja também é ser participativo com a campanha da fraternidade. Tá? Estou falando isso porque eu acabei comprando um livretinho na Paulus chamado Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia. Mas tem outros livros, tem o manual, tem o texto base, círculos bíblicos, etc, etc, etc. Tem outros materiais também. A editora FTD, que é uma editora didática, que a gente fala, porque lida com materiais didáticos, daqueles de ciências, matemática, etc., tem os materiais paradidáticos. Vou te atualizar. Materiais paradidáticos são aquela literatura infanto-juvenil, então infantil e juvenil,
voltada para a disseminação de valores, bons valores e moral. A FTD sempre publica material voltado para a campanha da fraternidade, por causa das escolas do Grupo Marista. A editora FTD pertence aos irmãos maristas, então quem estuda nessas escolas particulares maristas, né, sob a administração dos irmãos maristas, tem esse desenvolver do tema da campanha da fraternidade dentro de 2 livros paradidáticos. Um voltado para o ensino fundamental, que é para as crianças, né, e pré-adolescentes, e o material juvenil para o ensino médio, 9º ano até o ensino médio. Tá? Então, eu não sei qual que é o título e me fugiu o nome do autor que sempre faz esse material. Mas procure no site da editora FTD o livro paradidático da campanha da fraternidade desse ano para você fazer com seus filhos. Se você é catequista, você tem o subsídio da campanha da fraternidade, mas você cria outra coisa com o tema, esse material da FTD vale muito a pena. Tá? Voltado para o público jovem, voltado para as escolas maristas, mas pode ser utilizado por nós, catequistas, quer dizer, eu não sou catequista, mas eu falo nós enquanto comunidade, né? Enquanto pais de alunos, pais que querem disseminar bons valores. Então, o material da FTD eu recomendo bastante, assim, nesse sentido, principalmente o material de evangelização, porque as escolas maristas possuem grupos de jovens e uma espécie, não digo pastoral, mas dentro da escola é promovido o exercício da solidariedade, da caridade, porque são valores cristãos, tá? Não é porque tem uma mega de uma mensalidade que a pessoa deixa de ter valores cristãos, muito bem direcionados, inclusive. Educação marista tem um plano de trabalho, lá um plano escolar excelente. Se você tem dúvidas, de repente tem uma escola leiga, de mensalidade super cara, e tem a opção de entrar num colégio marista aí da sua cidade, mesmo nas pequenas cidades aqui do estado do Paraná, tem uma escola marista, que eu sei. E tem condições de colocar seu filho, filha lá, coloque no marista. Mas coloque mesmo, vale muito a pena. Eles estimulam os professores a se fazerem pós-graduação, são professores especializados, muitas vezes são até pesquisadores dentro de universidades, são pessoas muito bacanas. O perfil do professorado marista, que não é necessariamente dos irmãos maristas, não são consagrados, são contratados, né, são colaboradores, eles têm um perfil de pessoas muito mais humanas do que muito professor que infelizmente eu conheço de outra rede de ensino particular voltado para alto padrão, tá? Eu super recomendo também as escolas maristas. Falei, né? Então não esqueça, exercícios espirituais tem a todos os gostos. Aí depois você deve estar falando assim, mas eu não gostei de nenhum desses que você falou. Eu já fiz do Henrique Soares, já fiz do Retiro Popular, esse da FTD e da campanha da fraternidade não me cola, não me apetece, etc, etc, etc. Procure na Livraria Católica materiais de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, santos que fizeram exercícios espirituais. Ou então faça o tradicional, né? Dos jesuítas lá. Ou de alguma santa também. Algumas fizeram exercícios espirituais quaresmais. São Gertrudes de Elfta, se não me engano, Santa Faustina. Mas Santa Faustina não é muito de escrever e de elaborar. Mas de repente você faça alguma coisa que a Santa Faustina fez. E fixa nisso, cola nisso, faz a penitência, né? Tenta fazer com a graça de Deus e partimos. Né? Não é nem partiu, vamos partir como igreja. O que interessa é que você tenha um direcionamento nesse período quaresmal. Você nunca fez leitura orante, leitura da palavra. Faça, então, para criar um hábito e que isso extrapole o período quaresmal. Porque, por exemplo, a intenção da campanha da fraternidade não é ficar parado apenas aquele ato comunitário e pessoal somente no período quaresmal. Ele tem que expandir para as nossas vidas. Então, o tema também é propício. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Porque a fraternidade com o próximo garante a nossa vida em comunidade, garante a vida ao próximo e é dom e compromisso, graça de Deus. Né? Isso deveria fazer parte de nossas vidas. Né? E às vezes eu gasto um tempão falando aqui de coisas que talvez nem sei se você vai ouvir direito, né? Se concorda, até porque o áudio passado eu soltei a língua mesmo para falar as coisas que tá me irritando. Irrita, né? Tem coisa que irrita.
A gente não precisa ser conivente com coisas que estão erradas, senão daqui a pouco a gente está criando campo de concentração, né? Linchando gente via Twitter, como eu estou vendo. Tá uma bagunça, gente. Não podemos ser coniventes. E quando vai ver, certos perfis do Twitter, principalmente, e do WhatsApp, são perfis, não é nem fake, são perfis boot, BOT, né? Perfis como é que é? Inteligência artificial. Não são pessoas. Eu não sei como é que eles criam isso. Aí você fica caindo qualquer comentáriozinho, compra lá, sabe? Não, você tem que... Sabe, é até uma ótima reflexão para a campanha da fraternidade. Ao invés da gente ficar apoiando certas coisas via internet de forma virtual, principalmente pessoas que não mostram a cara, só mostram comentário e fica atacando, dando uma de haters, esse é o termo, né? Não é hackers, é haters. Pessoas que odeiam umas às outras. Comece a apoiar pessoas, mesmo que de forma virtual, você está vendo a carinha dela. Dom Henrique Soares, Padre Leonardo Wagner, Padre José Augusto, até outros pregadores que eu já citei aqui, né? Que estão com os canais aí super ativos, super empenhados. Sabe? Você tem preferência por um pregador católico que você sente a unção do Espírito Santo? Vai lá, sabe? Presta atenção no que ele está falando, né? Dependendo do apoio, não tem problema. Se visa o bem comum da comunidade, ótimo. Né? Mas apoie sempre a sua comunidade, a sua família, seus vizinhos, a paróquia em que você está locado. Às vezes, como acontece aqui, por exemplo, eu vou tomar um exemplo, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Tem muita gente que vem de cidades vizinhas de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Pinhais mesmo, Piraquara, Tijucas do Sul, vêm e são voluntários dentro do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Teoricamente, eles não poderiam ser fiéis daquele local, mas são dizimistas, são voluntários, têm disposição para vir, né? Pegam 2, 3 ônibus na chuva, no frio, no calor, quebra o ônibus, vem de Uber, gasta gasolina, mas estão lá, estão fazendo alguma coisa. Por exemplo, Pastoral da Acolhida. Eu vi muitas pessoas simples, e aí um dia eu entabulei conversa um com o outro e tem gente que vem de longe. Não é da região ali que é o território paroquial. Eles adotaram o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe como sua paróquia, seu território paroquial, né? O santuário é um território paroquial. Eles adotaram aquele território paroquial de uma forma afetiva, por admiração, de repente, ao trabalho do padre Manzotti, que ele é o reitor de lá, além de presidente da Associação Evangelizar é Preciso, e mesma coisa aconteceria lá na Canção Nova. De repente a pessoa mora em regiões próximas de Cachoeira Paulista, às vezes são da capital de São Paulo, mas vão lá em Cachoeira Paulista, um santuário do Pai das Misericórdias. Além de ser sócio do Clube do Ouvinte, eles também são voluntários, doam roupa, levam comida, tem evento lá, estão lá ajudando, né? Sei lá, de repente catando a latinha para depois vender lá para reverter lá para a comunidade, porque quando tem mega dos eventos deve sair sobrando latinha e tampinha de garrafa, que é o que dá lucro, né? É só saber vender, né? Não sei, estou só imaginando, eu nunca fui lá ainda. Mas são pessoas que amam o território paroquial, aquele território eucarístico, e vão ajudar, né? Por amor. Fraternidade de vida, dom e compromisso. Pronto, falei. Aí você vai dizer, mas teve problema lá, que o CNBB com a campanha da fraternidade. Teve polêmicas realmente há uns 2 anos atrás, um ano atrás. Mas, como eu falei para você, somos igreja. O problema não é a igreja, o problema são os filhos da igreja, que às vezes têm intenções aí escusas, intenções não corretas e que não condizem com a igreja católica. Por quê? Porque tem divergência ideológica dentro da igreja católica. Agora eu vou fazer uma observação. Não entre nessa vibe. Não entre. A gente tem que ser fiel ao Jesus Cristo, ao catecismo da Igreja Católica, tá? A doutrina social da Igreja, sim. CNBB está aqui para organizar a Igreja Católica do Brasil. Tem divergências políticas? Lógico que tem. Mas a gente não pode entrar no meio. Tá? Então tem a coleta nacional. E eu estou dizendo, uma boa prática espiritual também, porque exercita o que São Tiago está falando que nos é apresentado desde segunda-feira. Uma fé sem obras é morta. Você precisa conhecer a lei, mas não é observar, enquadrar aquela lei, sabe, no quadro, assim, colocar lá no quarto. Não. Temos que exercitar, porque é isso que Deus vai ver. É assim que Ele nos julgará. Pronto, falei.
um ótimo dia para vocês, uma excelente semana prévia de carnaval, vê lá o que vocês vão fazer. Se tiver que escolher entre pecar e ficar em casa e rezar, melhor rezar, tá? Tá bom? Também não adianta ficar em casa dando uma de hater por aí, tá? Também não adianta. Então fiquem na paz de Cristo, que o Espírito Santo nos forme, nos informe e nos proteja nesse período de carnaval, que é muitas tentações. Qualquer coisa, fecha seus olhos, se cubra com um manto, sei lá, né, com Nossa Senhora e partiu para o lugar seguro, tá? Pode ser aí no refúgio da sua casa, fora da internet, enfim, tá? Não fique procurando coisa estranha por aí. Não é porque é carnaval que tá todo mundo sem roupa, com a libido exacerbada, que Deus te dá o direito e a permissão de pecar desse jeito. Isso é uma ofensa grave, tá bom? Desejo a todos muita paz, proteção de Nossa Senhora e Senhor Jesus Cristo no seu sagrado coração.